Oi, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Então, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, nossos planos de estudos tutorados. Essa semana nós vamos ficar com o PET complementar, já tá postado na plataforma para vocês, tá? Tudo tranquilo. E agora nós vamos fazer a correção, né? Lembrando que o primeiro PET, esse PET inicial, é o momento de correção de atividades, né? É o momento onde vocês vão rever conteúdos do ano passado. Então, o PET 1, ele vai falar sobre Primeira República, ditadura militar, Estado Novo. Então, foram essas as atividades que nós fizemos, né, nesse PET complementar. Então, vamos lá falar um pouquinho aqui, né, sobre o conteúdo. Primeira questão. Até 1891, o ano da promulgação da primeira Constituição Republicana, todo o controle sobre a vida civil estava a cargo da igreja. Então, por exemplo, casamento, morte, óbito, tudo era registrado, nascimento, tudo era registrado dentro da igreja, tá? No caso dos casamentos, embora houvessem duas legislações em vigor sobre o assunto, uma civil e outra eclesiástica, apenas a eclesiástica era considerada legítima por aquele acordo entre igreja e Estado, que é o chamado regime do padroado. Tanto para protestantes, judeus, não havia vigência do império, qualquer tipo de registro de nascimento, casamento, dificultava muito, né? Então, não era considerado como um registro. Então, com base no excerto, né, lá de cima, nesse fragmento desse texto da Keila Greenberg, qual a definição histórica do Código Civil e qual sua função nas relações entre Estado e Igreja? Código Civil são conjuntos de leis, normas que vão reger as pessoas e também os seus bens, em especial a ordem familiar. No caso, por exemplo, o Brasil Império, o Código, a Constituição de 1824, ela considerava que era responsabilidade da Igreja Católica, por ela ser a única religião oficial reconhecida pelo Estado, oficial do Império. Então, por isso, a Igreja controlava todo e qualquer registro civil, como emissão de certidão de nascimento, casamento, morte, etc. Lembra que as pessoas eram enterradas na igreja? Né? Até 1891 isso acontecia, porque a igreja tinha o controle do registro civil de nascimento, casamento e morte também. Então, esse é o acordo que a vida civil seria controle da igreja através da relação de padroado, ok? A letra B, explique dois aspectos da noção de cidadania apresentadas aí em 1891. Com a Constituição Republicana, a primeira Constituição Republicana, essa ideia acabou, né? A igreja não tinha controle civil. Hoje, o que vale uma certidão de casamento na igreja, né? Quase nada, né? Então, assim, o que vale é o registro em cartório. Outra coisa que a gente pode citar na nova Constituição, que foi promulgada em 1891, é que o voto era universal, só que as mulheres não votavam, limitava a participação dos homens maiores de idade, brasileiros natos, ou seja, que nasceram aqui. Então, outra questão importante, analfabeto não votava, não tinha direito ao voto. Mulheres analfabetos, soldados, baixo clero, não tinha acesso à cidadania, ao direito ao voto, tá? Então, essa também é uma outra questão. O voto é universal, todo tem o mesmo peso, porém, mulher não vota, analfabeto não vota, baixo clero não vota. Então, tinha uma restrição, apesar do universal, ok? Então, pra frente, Brasil. A número 2 pediu pra gente comentar o movimento operário que vai surgir no século XX. Então, esse movimento operário, ele veio a partir de no início da República, por imigrantes, principalmente imigrantes italianos, que vieram para cá e viram que a organização operária ela era falha.
Então, eles organizaram esse movimento. Eles eram chamados de anarcossindicalistas, que era promovido pelos imigrantes de origem italiana, principalmente de origem italiana, que se organizaram aí no nosso país, tá bom? Primeira República. Agora, avançando um pouquinho mais dentro da nossa revisão, perguntou aqui como se expressa a ação do governo na economia do Estado Novo. Estado Novo foi 37 a 45, né? A grande questão que vocês viram no ano passado era o nacional desenvolvimentismo, o nacionalismo econômico, a intervenção do Estado na indústria, principalmente na construção da indústria de base. Exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, vocês devem ter visto isso no ano passado. Getúlio desenvolveu a indústria nacional através da intervenção do Estado, criou várias indústrias de base para sustentar a economia na época, né? A indústria do ferro, a indústria do minério, né? Que vai sustentar as outras formas de indústria. Então, ele criou através das estatais, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, foram criações do próprio período getulista, tá bom? Última questão, se eu não me engano, né? Vamos falar um pouco de ditadura militar, né? O período auge da ditadura militar, que foi em 68, tá? Então, vamos falar um pouquinho. Ditadura militar que foi de 1964 a 85, sendo a sua fase mais cruel a partir de 68. Então, vamos lá. Estávamos, pois, diante de 3 alternativas. A primeira, ceder aos exaltados e mergulhar na ditadura, ou seja, radical, né? A segunda era desamparar o presidente e deixá-lo à mercê do que havia desencadeado uma guerrilha de inspiração comunista. A terceira era aceitar um ato para conter essa revolução. Qual ato? O AI-5, o ato institucional número 5, mais cruel do processo ditatorial, tá? Então, quem era o presidente na época? Costa e Silva, né? Um dos grandes presidentes da ditadura militar que criou o AI-5. Procure caracterizar as implicações e os desdobramentos políticos que decorreram daquela decisão. Aumento de poder do presidente, uma censura radical, cassações, expurgos, suspensão de habeas corpus, que era o direito de responder em liberdade qualquer tipo de crime. Então, esse foi o período mais cruel da ditadura, que foi chamado AI-5, que vocês viram no ano passado, tá bom? 9º ano. Então, é isso. Então, a gente encerra as correções, façam essa correção, façam o teste complementar, vamos rever alguns conceitos do ano passado e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço.